Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você estiver nos ouvindo, eu quero dar as boas-vindas a você, você que faz parte do nosso podcast abençoado, que é o Rota Bíblica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e você que está nos assistindo pela primeira vez, eu quero motivar você a não perder mais nenhum dos nossos podcasts. O podcast Rota Bíblica, ele vai ao ar todas as terças, quintas e sábados. Então, todos no mesmo horário, 1h30 da tarde. E aqui nós estudamos o Evangelho de Mateus. Nós estudaremos durante os meses de janeiro, que praticamente já está indo embora, fevereiro e março. Aí depois a gente vai estudar abril, maio, junho, estudaremos Marcos, e julho, agosto e setembro estudaremos Lucas, e aí outubro, novembro e dezembro nós estudaremos o Evangelho de João. Então eu já quero convidar você para não perder nenhum programa, e eu já quero parabenizar por você estar aqui comigo, porque aprender a palavra é motivo de privilégio para você e para mim que estamos juntos. E quero agradecer você que tem ombreado com a gente, que tem compartilhado, que tem curtido, que tem comentado. Eu vou lá depois e eu respondo esses comentários. E se você tiver alguma pergunta, deixa lá também nos comentários, que a gente vai lá depois e responde com muito amor e com muito carinho, ok? E aí, sem mais demoras, nós vamos estudar hoje o capítulo 13 de Mateus, e a gente vai ler, nós estudaremos do versículo 1 ao versículo 23 do Evangelho de Mateus, que é a parábola do semeador. E aí, nós estudaremos aqui alguns pontos. Eu estou com a Bíblia aberta, e esta Bíblia que eu tenho aqui é a Revista aí Corrigida. Eu quero pedir para você já sabe, você que faz parte do programa, sabe que a gente estuda com a Bíblia aberta. Nada de Bíblia fechada. Além de você estar com a Bíblia aberta, ainda quero que você, se for possível, você pegar uma canetinha e anotar as estruturas. Por exemplo, os versículos de 1 a 23, todos eles descrevem acerca da parábola do semeador. Bem, mas do versículo 1 até o versículo 9 está a predição da parábola do semeador. Do versículo 10 até o versículo 17, existe uma explicação que Jesus dá aos seus discípulos, o porquê de ele falar em parábolas, e porquê que esse entendimento para os discípulos era mais, digamos, mais próximo, mais rápido, mais direto, mais objetivo, enquanto que para os demais ouvintes o significado, o sentido, o ensinamento era um pouco mais moroso. A partir do versículo 18, então, os versículos 18, 19, 20, 21, 22 e 23, portanto, esses 6 versículos, eles vão trazer a exegese do texto, a explicação do texto, e quem dá essa explicação é o próprio Jesus de Nazaré. Então olha que interessante, dos versículos 1 a 23, todos esses versículos falam da parábola do semeador, mas com uma subdivisão entre esse texto. Do versículo 1 ao versículo 9 é a narração da parábola do semeador. Do versículo 10 ao versículo 17 é uma explicação que Cristo dá o porquê de ele usar parábolas nas suas predições, nas suas preleções, nos seus ensinos. E do versículo 18 ao versículo 23, então, tem a aplicação do texto, a interpretação do texto que o próprio Jesus faz. Olha que legal. E aí, eu tenho aqui para a gente comparar, em minhas mãos aqui está a Bíblia Almeida Revista Corrigida, mas aqui no meu notebook eu tenho a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, eu tenho a nova versão transformadora, eu tenho a nova Almeida atualizada, e eu vou pegar mais uma aqui, que é a Bíblia Viva. Deixa eu procurar aqui, Bíblia Viva, ver se eu acho aqui rapidinho aqui, a Bíblia Viva, que essa Bíblia é uma das Bíblias que também nós usamos muito, tá? Então, se você for procurar Nova Bíblia Viva, e aí nós vamos ler, eu vou começar lendo aqui pela Bíblia NTLH. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar.
Tem um programa que a gente falou, justamente o programa que fala sobre o início do Sermão da Montanha, do capítulo 5, que ali é um dos grandes sermões de Cristo, e agora nós estamos vendo mais uma série de sermões. Inclusive, esta semana toda nós estudaremos esses sermões que estão escritos no capítulo 13 de Mateus. Hoje a gente estuda os versículos 1 a 23, e aí quando for na quinta tem um outro, e no sábado mais um outro, todo falando aqui desse capítulo 13. Bem, e eu falei lá atrás, no podcast Rota Bíblica, quando falava do início do Sermão da Montanha, que os ensinadores judaicos, os mestres judeus, eles não ensinavam em pé, eles se assentavam para poder ensinar. Aquele ato de se sentar para ensinar era dizendo assim: eu não tenho pressa na hora de ensinar, enquanto não concluir o meu ensino, eu não vou me levantar daqui, ou seja, o meu tempo é dedicado ao ensino. Quando eles se levantavam, então as pessoas sabiam que ali já havia terminado a sua mensagem, o seu ensinamento. Mas aí diz que Jesus sentou-se e começou a ensinar. Olha que interessante, para você que gosta de pregar, aqui está digamos assim, o segredo de uma pregação. Pregar sobre capítulo 13 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 23, é exatamente pegar esses textos. Primeiro, Jesus assenta-se, e eu disse que quando ele se assentava, ele estava dizendo aos seus ouvintes: eu vou me dedicar ao ensino, e a Bíblia diz que ele começou a ensinar. O grande ministério de Cristo, eu sempre vou defender aqui o ministério de Jesus, porque Jesus, ele é o professor por excelência. Jesus se aplicava mais ao ensino do que qualquer uma outra coisa. Ele ensinava mais que curava, ele ensinava mais que ressuscitava, ele ensinava mais que multiplicava pães, ele ensinava mais que acalmava mar. Tudo que Jesus fazia não chegava aos pés do ministério do ensino. Porque Jesus entende que uma pessoa ensinada, edificada na palavra, é uma pessoa que não se afastará do caminho verdadeiro. O que nós precisamos sempre primar, você que me assiste agora, que me ouve pela rádio web Nossa Voz, nós obreiros, o que nós devemos primar é pelo ensino. O ensino deve ocupar o ponto principal do nosso ministério. Se nós não nos aplicarmos ao ensino e ensinarmos as pessoas, nós corremos o risco de sermos responsabilizados por isso. Por isso que Paulo, quando ele estava na sua terceira viagem missionária, quando ele estava indo para Jerusalém, ele então reúne ali na cidade de Éfeso, em Mileto, ele reúne com o pessoal, ali com os anciãos da igreja, e ele deixa bem claro: olha, eu em nenhum momento eu deixei de ensinar publicamente e de casa em casa. O verdadeiro sentido do evangelho é o ensino. O ensino não pode ser substituído por nenhum tipo de festa. O ensino não pode ser substituído por nenhuma programação. Ah, porque tem um cantor abençoado. O cantor também precisa do ensino. Nenhum ministério frutífero que nós vamos estudar do passado se aplicou a uma outra área que não fosse tão dedicado quanto ao ensino. Por isso que o ensino não pode ser substituído por danças, o ensino não pode ser substituído por coreografias, o ensino não pode ser substituído por festas, o ensino não pode ser substituído por tantos avisos infindáveis. O ensino ele tem que ter a primazia. Por isso que Jesus ele se dedicava ao ensino. O Evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus ele registra os ensinos bíblicos de Jesus, porque ele entende, ele sabe que o que deve transformar a minha vida e a sua vida é a palavra. E Jesus diz então, o texto diz que a multidão se ajuntou em volta dele, era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se e o povo ficou em pé na praia. Olha que interessante.
um dos sermões mais longos de Jesus, ele estava sentado e o povo em pé. E esse povo não se arredou do lugar. Hoje a gente faz o contrário, né? Hoje a multidão fica sentada e o ensinador fica em pé. E muitas vezes algumas pessoas até se cansam de estar ali sentadas e saem. Quantas pessoas, você que me assiste, que me ouve, claro, você já deve ter presenciado a triste cena de alguém que no meio da mensagem se levanta e vai embora. E às vezes os argumentos não são tão convincentes. Ah, porque já está tarde. Ah, porque amanhã eu vou trabalhar. Ah, porque meu filho tem que dormir cedo. Ah, porque eu estou com fome. Muitas vezes, não estou dizendo que todas as vezes. Toda regra tem a sua exceção, mas muitas vezes as pessoas elas usam qualquer desculpas para não ouvirem a mensagem. E deixa eu falar para você, quem faz dessa forma comete um grave erro e não sabe o perigo que está correndo de sair antes da mensagem ser finalizada. Porque quem está ali dirigindo o homem de Deus, quem está inspirando o homem de Deus é o Espírito Santo. E ele sabe realmente o que eu e você precisa. Se nós formos ao culto e alguém se estendeu na mensagem, ao invés de você e eu, nós ficarmos murmurando, que tal perguntarmos, Senhor, o que que o Senhor tem para mim nessa mensagem? Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para nós. Se nós não formos tocados pela palavra, alguma coisa está errada. E não é com o pregador não, pessoal. É conosco, porque Deus não tem compromisso com o pregador. Deus tem compromisso com a palavra. Então, essa multidão ficou em pé. Enquanto Jesus estava sentado, a multidão em pé, ouvindo atentamente. Então, diz assim, Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E ele disse, escutem, certo homem saiu para semear. E ele diz ainda, quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Versículo 5, outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Esta leitura eu fiz na Nova Tradução na linguagem de hoje. Então perceba que Jesus, ele é o mestre por excelência. O que eu acho fantástico, pessoal, não são aqui não são as palavras difíceis, até porque Jesus não usa palavras difíceis. Jesus, ele usa o que o povo conhece no seu dia a dia. Imagina a terra de Israel, os judeus naquele tempo era uma nação que trabalhava muito com agricultura, até hoje é uma nação que se dedica a cultivar a terra. E se hoje fazem isso, imagina nos tempos bíblicos. Eles eram dados a plantar as sementes, eles produziam, eles eram motivados a lançarem as suas sementes sobre a terra. Então, quando Jesus vai explicar a eles sobre a influência da palavra nas vidas das pessoas, Jesus usa o que eles conhecem no cotidiano. Jesus não se preocupava em impressionar as pessoas com palavras difíceis, com palavras de efeitos. Jesus se preocupava em transmitir uma mensagem altamente compreensível que todos que ouvissem pudessem entender o que ele estava falando e pelo menos ter uma noção do que era a mensagem falada ou ministrada por ele. É com muita tristeza
que eu acompanho alguns pregadores, às vezes aí por lives, às vezes em vídeos, que algumas pessoas até me enviam esses vídeos, para, pastor, o que é que o senhor nos diz aqui sobre esse ponto? E é com muita tristeza, porque alguns querem usar palavras difíceis para que as pessoas se sintam, de repentemente, até, digamos, até um pouco diminuídas às vezes, porque são palavras difíceis, termos técnicos, palavras do grego, palavras do hebraico, nada contra, e eu até, quando há necessidade, eu faço questão de fazer um destaque, o significado da palavra no grego, o significado da palavra no hebraico, mas a mensagem que eu prego, ela não pode ser uma mensagem que ela é bonita, mas sem poder. Ela é perfeita nas palavras, mas altamente improdutiva. Nós não podemos, vou me incluir aqui, nós pregadores da palavra, nós não podemos tentar impressionar o público. Nós não somos coaches, nós não somos animadores de público, de auditório. Não, nós somos pregadores da palavra, nós somos semeadores da palavra. Então, zero para quem muda a voz quando pega o microfone, zero para quem tem a unção do microfone, que enquanto não está com o microfone na boca ali, está sentadinho, caladinho ali, não esboça nenhuma reação, mas é só pegar o microfone, já começa a falar em mistério entre aspas, começa a falar em línguas entre aspas, apenas para poder mexer com os seus ouvintes. Pessoal, quem mexe com os ouvintes é a palavra. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta, ela é capaz, ela é preparada, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Para que eu, pregador, vou mudar o meu timbre de voz, vou me transvestir de uma espiritualidade e começar, ao invés de pregar a palavra, começar com certos revelamentos? Pessoal, a Bíblia, ela é o único meio pelo qual o verdadeiro avivamento venha surgir no meio do povo. Abacuque disse, ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Movimento nenhum, pessoal, produz avivamento. Agora, é claro, o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele provoca um movimento. Mas não é aquele movimento de 2 horas, não é aquele movimento de 5 horas. Não, o movimento bíblico, o avivamento bíblico, ele impacta as pessoas de certa forma, que as pessoas terão as suas vidas impactadas enquanto elas viverem. Imagina, por isso que Jesus prega a palavra e ele vai então mostrar aqui que essa palavra precisa ser semeada. Agora eu e você somos semeadores desta palavra. E o que o semeador faz? Lança a semente. O semeador lança a semente. É isso que eu e você precisamos fazer. Jesus deixa bem claro, porque ele coloca aqui agora para nós de modo simples. Por isso que eu digo assim, quer ser um bom pregador? Pregue na simplicidade. Quer ser, mas eu quero ser um pregador impactante. Pregue a palavra, porque quem impacta as vidas das pessoas é a palavra. Porque se eu pregar só a palavra, as pessoas ficam olhando para mim e não acontece nada. Eu preciso colocar o povo de pé, eu preciso pedir para o povo dar uma giradinha, eu preciso pedir para o povo se abraçar 3 vezes, eu preciso pedir para o povo levantar as mãos e bater palmas, eu preciso pedir para o povo olhar para quem está do lado dele assim, você é cheiroso, você é lindo, você é maravilhoso. Eu vou dizer assim, isso não me convence. O que convence é a palavra, pessoal, é a palavra. Se você conhecer a história, dê uma lida, procure lá depois, até no Google procure lá, Jonathan Edwards, um grande pregador da palavra, que ele, enquanto pregava, ele era míope, então ele escrevia os seus sermões e ele lia com o sermão praticamente no rosto, aqui em cima, aqui, olha. Era assim que ele lia o sermão dele. E ele lia o sermão, ele escrevia o sermão e ele lia. E muitas vezes, na metade do sermão,
as pessoas já se lançavam no chão, agarradas aos bancos da igreja, com medo de caírem no inferno. Essa é a verdadeira mensagem, aquela mensagem que impacta a nossa vida. Jesus, então, pregava de modo simples e poderoso. Eu quero motivar você, que é pregador, pregue de modo simples e poderoso. E esse poder quem vai dar é o próprio Espírito Santo. Diz Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí você segue mais adiante e você vai perceber exatamente isso. Jesus fala de 4 terrenos. Ele fala de uma semente e um terreno que caiu à beira do caminho. Depois ele fala no versículo a seguir, ele fala isso no versículo 4, uma semente que caiu na beira do caminho. O versículo 5 fala de uma que caiu entre as pedras. E o versículo 7 fala de uma outra semente que caiu entre os espinhos, e é uma outra semente que caiu na terra boa. Então nós temos beira do caminho, nós temos pedras, nós temos espinhos e nós temos terra boa. Agora observa que esse semeador saiu a semear, ele semeou a mesma semente. Esse semeador não tinha 4 tipos de sementes diferentes. Esse semeador tinha um único tipo de semente. E esse único tipo de semente foi semeado em 4 terrenos ou 4 solos diferentes. À beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e na terra boa. Você deve, assim como eu, ter morado no interior e sabe que a terra da beira do caminho é uma terra dura. É uma terra que não produz nada, porque tantos pés passam por ali que daqui a pouco não tem ali como uma planta se desenvolver. E Jesus vai daqui a pouco explicar isso daí. Já tem aquela entre os espinhos, entre as pedras, que ela cai, a terra é pouquinho ali, ela logo nasce. Mas ali, daqui a pouco também essa semente não vai conseguir se desenvolver, porque quando o sol aquecer, ela vai ter o seu problema então estourado. Aqui caiu entre espinhos, ela até cresceu, mas ela foi sufocada. Já aqui caiu em terra boa, imagina, um grão foi capaz de produzir 100 vezes mais. Um grão foi capaz de produzir até 60 vezes mais. Um grão foi capaz de produzir até 30 vezes mais. Sabe o que eu entendo nesse versículo? Acho que é o versículo 8 que fala sobre isso, não é? É o versículo 8, ele diz, ele mostra isso para nós. Pessoal, nem todos nós teremos a mesma frutificação. Então não fique se cobrando, puxa, é porque o meu irmão prega tão bem e eu não. Ah, porque o meu pai toca tão bem e eu não. Ah, porque que aquela pessoa que aceitou Jesus depois de mim muitos anos, já é até pastor e eu não. Não se preocupe, a produção ela não é igual para todos. Olha, caiu na mesma terra, a mesma semente, numa terra boa, sendo a única semente, uma mesma semente, não sendo uma semente misturada, mas ali um grão produziu 100 vezes mais. Um outro grão produziu 60 vezes mais. Um outro grão produziu 30 vezes mais. O importante é que não houve nenhum grão improdutivo. O grão improdutivo foi aquele que caiu na beira do caminho, que ele nem conseguiu germinar. E aí Jesus vai trazer a explicação a partir do versículo 18, que ele diz assim, então escutem, quem está dizendo, pessoal, essa explicação é o próprio Jesus. Então nada melhor que nós lermos. Eu vou ler aqui na tradução, nova tradução transformadora, tá? A partir do versículo 18, ele diz assim, agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. O próprio Jesus está dizendo isso. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Perceba que essa semente que ela foi lançada à beira do caminho é aquela semente que não houve entendimento. Agora você percebe por quê. É importante que a igreja se dedique ao ensino sistemático, ao ensino metódico
metódico ao ensino intencional das Sagradas Escrituras? Agora você entende por que nós, pais, devemos informar a palavra aos nossos filhos, ensinando os nossos filhos desde os primeiros rudimentos da fé? Agora você entende por que nós precisamos valorizar mais a escola bíblica dominical? Porque um crente que não entende a palavra é um crente que facilmente será roubado pelo diabo. Por isso que o diabo, hoje, ele não investe tanto mais em perseguição. Vamos falar aqui de Brasil. Os países democráticos, eles não sofrem aquela perseguição velada. Hoje a perseguição é a perseguição ideológica. Hoje o diabo trabalha exatamente, não é fora do círculo evangélico. Ele trabalha dentro do círculo evangélico. Perceba que quem traiu Jesus não foi alguém que estava fora do círculo de Jesus. Não foram os sacerdotes, não foram os membros do Sinédrio, não foram os soldados romanos, não foi o Herodes, não. Quem traiu Jesus foi alguém do círculo da vivência de Jesus. O diabo não entrou lá no corpo de um sumo sacerdote. O diabo entrou no corpo de um dos seguidores mais próximos de Jesus. E o que nós temos acompanhado ultimamente é que pessoas do reino, pessoas influentes, pregadores, cantores, não vigiaram e foram tomados pelo diabo para trazerem uma mensagem adulterada. E por conta disso surgem tantas heresias, tantas babaquices teológicas por aí, e o povo está seguindo. E o que é que acontece? Quem não entende a palavra terá sua vida roubada pelo diabo. O mundo vai roubar, a heresia vai roubar, e quem é o culpado? Eu e você. Já o versículo 19 diz assim, versículo 20, as que caíram, não é, no solo rochoso de pedra, representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Versículo 21, contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito, assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, logo desanimam. Olha, pessoal, o problema de a mensagem não ser lançada e a pessoa não receber o ensino de forma tão eficaz e tão assertiva e tão objetiva. Ela ouve, mas essa palavra, ela não vai ter ali o seu impacto, porque o terreno é um terreno rochoso. Ali o fundamento é pouco. E o que é esse fundamento? O que é essa profundidade pouco? É aquele que ele sabe que vai para a igreja, mas não sabe por que está na igreja. É aquele que sabe que tem que dizimar, mas não sabe por que tem que dizimar. É aquele que foi condicionado a participar de uma igreja e não foi ensinado a participar de uma igreja. Por isso que eu vou sempre bater nessa tecla. Ensinemos, porque quando nós ensinarmos, os nossos ouvintes ficarão muito mais impactados. Versículo 22 diz, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza e de modo que não produzem frutos. Aqui, pessoal, Jesus deixa uma coisa bem clara. Existem pessoas que hoje estão vivendo uma vida desenfreada, vendendo a própria dignidade, traindo e sendo traída só para poder crescer na vida. Quando falo crescer na vida, de modo financeiro. Jesus deixa bem claro que essas pessoas que elas vivem essa sedução da riqueza, elas estão mais preocupadas com o reino delas, com o reino do ventre, do que com o reino dos céus. Elas estão preocupadas mais com as bênçãos de Deus do que com o Deus das bênçãos. Essas pessoas seduzidas pela riqueza é aquelas que elas fazem de tudo para poder subir. Elas, se for possível, elas negam a sua identidade. Elas assumem um papel de bajuladoras, elas assumem um papel de perseguidoras, elas matam, elas sacrificam a sua própria dignidade para poder subir na vida, e quem faz isso daqui, a Bíblia diz que elas deixaram de produzir o bom fruto. Agora o versículo 23 diz, as que caíram em solo fértil representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada.
que nós possamos guardar essa palavra e que nós sejamos esse terreno fértil, essa terra maravilhosa que recebe e que frutifica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis a Ele e sendo terra boa e não terra seca. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua casa, não só hoje, mas eternamente. Que Deus abençoe, forte abraço e até o próximo programa.